E aí, meus feras, como que vocês estão? Galera, de verdade, eu espero que esteja tudo indo muito bem por aí. O meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e eu tô falando com vocês diretamente aqui do México, onde atualmente eu moro e trabalho. O vídeo de hoje é para falar sobre a minha visão do futuro da programação e o que eu penso sobre o futuro da carreira de um desenvolvedor de sistema, de um programador, beleza? E bom, galera, eu resolvi falar sobre isso porque vocês vieram nos comentários pedindo para mim gravar um vídeo falando sobre esse tema. E vocês pediram isso porque durante essa semana que passou até hoje ficou famoso um vídeo do Lucas Montano, que o título era O Fim dos Programadores. E o Lucas Montano, para quem não conhece, é um youtuber de tecnologia que é bem conhecido no Brasil. Ele é brasileiro e trabalha na Holanda. E ele foi falar sobre esse tema e criou-se um alvoroço em algumas pessoas, principalmente quem está iniciando no mercado de trabalho, que está começando a estudar e aprender desenvolvimento de sistemas e quer partir para essa área, e criou-se essa polêmica, né, por causa do vídeo dele. Bom, e ele gravou esse vídeo porque uma das coisas que ele foi falar era sobre o Honeycode. O Honeycode é uma nova ferramenta da Amazon, que é uma gigante do e-commerce e uma gigante de tecnologia. E essa ferramenta, o Honeycode, ele possibilita a criação de aplicativos para celular e também aplicativo para web, ou seja, websites, sem uma linha de código. Ou seja, tudo na base do arrastar, do puxar, do colocar na tela, do cadastrar, e é isso. Ou seja, não precisa mais ficar digitando código. Você consegue criar um aplicativo simplesmente sem precisar de fato programar. Bom, então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre o Honeycode ele é uma ferramenta nova da Amazon, mas isso não é uma super invenção e uma grande invenção do mercado, tá ok? Ferramentas como essa já existem há muito tempo, de outras empresas, tanto pequenas quanto grandes. A Microsoft já tem uma ferramenta que faz isso. O Google comprou o AppSheet, que também é uma ferramenta que faz justamente a mesma coisa. Tem outras ferramentas no mercado. Existe o Wix, que você já deve ter visto no comercial de algum vídeo aqui do YouTube, né, que é uma plataforma de criação de sites. Quando se lançou o WordPress, que é muito usado hoje na internet no mundo inteiro, também comentou-se sobre uma possibilidade de mudar a vida dos programadores. Existem ferramentas como o Bubble.io, que é uma ferramenta também para criação de web plataformas, e na minha visão é uma das mais completas, que você consegue trabalhar muito mais a fundo e muito mais detalhes sobre isso. Então, assim, a Amazon ela não está inventando nada de novo, tá ok? Isso, o Honeycode é uma ferramenta como as outras que já existe, galera, há anos. E nem por isso não existe mais programador. Agora, outra coisa que eu preciso falar sobre isso. É óbvio que eu fui procurar sobre a ferramenta em si, se ela tinha algum diferencial, se ela era diferente das outras, se ela tinha alguma coisa super revolucionária. E bom, eu vi que a ferramenta ainda está em fase beta. O que é isso? É uma fase ainda de testes, tá? E que pra mim, pelo que eu vi, tá mais para alfa, ou seja, tá antes do beta ainda, tá ok? Bom, eu não testei essa ferramenta, eu não entrei na plataforma e tentei criar alguma coisa, mas eu vi vários vídeos de canais gringos, de canais de fora do Brasil, apresentando a ferramenta, mostrando, pessoas criando aplicativos nela e tudo mais. Bom, a minha visão e a visão comum de todas essas pessoas, esses profissionais que mostraram essa ferramenta e que testaram ela, é que, pessoal, assim como todas as outras já existentes, ela ainda é uma ferramenta
muito limitante. Ou seja, é uma ferramenta que ela veio para substituir, e a própria Amazon falou isso, são planilhas do Excel, são sistemas de gerenciamento de projeto. Então, por exemplo, o cara está tentando controlar as atividades da empresa, as atividades dos seus funcionários. Então, em vez de ele colocar tudo numa planilha e gerenciar isso desse modo, ele consegue criar um aplicativo ali, um website, onde ele não precisa ficar entrando em planilha, salvando planilha e aí compartilhando isso via e-mail, compartilhando isso via WhatsApp, algum site, e aí se perder download, essas coisas. Então fica tudo armazenado na nuvem, na plataforma deles, e você consegue acessar isso só com login e senha. Então esse aplicativo veio para substituir esse tipo de coisa. E são coisas que já existem no mercado, né? O Wix, por exemplo, a plataforma de criar um website, apesar dela ter evoluído muito conforme o passar dos anos, ela ainda é muito limitante, né? Você não consegue fazer coisas personalizáveis a ponto de detalhes que somente aquele negócio precisa, né? É muito complicado fazer isso. Então, esse tipo de ferramenta que vem na visão de muita gente prometendo milagre, na verdade, ela é para quem realmente não pode pagar um programador, é para empresas que não podem investir em tecnologia, né, e precisam de alguma coisa rápida, de imediato e muito simples. E isso vem facilitar nesse nicho de mercado. Mas assim que a pessoa precisa de alguma coisa mais personalizável para o negócio dela, uma função específica para determinada situação, sei lá, uma empresa de fotografia que precisa controlar todas as fotos, porque é uma empresa gigantesca, e armazenar isso conforme o cadastro de cada pessoa, através de reconhecimento facial. Não tem como essas ferramentas fazerem isso ainda, não existe essas funções lá. Então assim, os programadores não vão acabar, porque não é um nicho de mercado que um programador atua, é para pessoas que não podem pagar e que elas não vão pagar de qualquer maneira. As empresas que contratam programadores para criar as coisas específicas e coisas muito mais avançadas continuam precisando e muito desses profissionais. Um outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui para vocês é que quem que programa a ferramenta que faz programa? Vamos supor que ela evoluísse a um nível muito grande, que você conseguisse criar coisas absurdas. Ainda assim você precisa de programador para programar e criar essa ferramenta que cria programas, né? Porque é uma coisa programada por um programador. Então a função do programador não deixa de existir. Uma outra coisa que eu posso falar para vocês é que, pessoal, interpretaram o vídeo do Lucas Montano só pelo título que ele colocou ali. Mas na verdade, ele mesmo tem essa opinião e ele fala sobre isso no vídeo, tá? Só que a pessoa leu o título, não viu o vídeo inteiro, né? Só viu a manchete e começou a espalhar que os programadores vão acabar, que a profissão vai acabar, que agora existe uma ferramenta revolucionária no mercado que faz o trampo de um programador e as empresas não vão precisar mais. E isso não tem nada a ver. Na verdade, precisa muito mais ainda. Existem ferramentas, pessoal, de inteligência artificial, como o Watson da IBM, por exemplo, que na minha visão é talvez a melhor ferramenta de inteligência artificial que nós temos hoje. E você consegue fazer muita coisa nela, criar chatbots em que ela responde automático as coisas e personalizar exatamente para aquele nicho de mercado daquela empresa, para os temas que ela precisa. Ele lê, interpreta texto, arquivos, vídeos, áudios e tudo mais. Mas pessoal, como que funciona essa inteligência artificial nos dias de hoje ainda? Bom, essa inteligência ela precisa de muito dado, muito arquivo para que ela seja treinada. Então são gigabytes, terabytes, são uma tonelada de coisas e é preciso um treinamento muito grande
para que essa inteligência artificial consiga interpretar essas coisas. E esse treinamento, galera, é feito por pessoas que têm que ter conhecimento de lógica de programação e de programação. Então uma pessoa leiga pega uma ferramenta dessa, ela não sabe como fazer. Ainda precisa ter a lógica de programação para conseguir treinar, porque precisa entender como que a inteligência artificial pensa. E uma pessoa leiga não consegue. Ou seja, mesmo usando uma ferramenta de inteligência artificial como o Watson, ainda precisa de um programador. A grande verdade que acontece é que um programador, galera, não é só digitar código. Porque se fosse isso, a gente já não estava no mercado há muito tempo. Um programador, ele é um solucionador de problema. Ele tem que entender, interpretar, ele tem que ser empático com o usuário. E aí que tá. É muito mais do que só sentar e digitar código. É entender o produto, é entender a necessidade do cliente, a necessidade do gerente, toda a parte financeira. Então precisa de todo um repertório humano que a inteligência artificial ainda não é capaz de proporcionar. E bom, nessa segunda-feira, eu não sei quando que eu estou postando esse vídeo, mas nessa semana ainda, segunda-feira agora, o Felipe Deschamps, que também é um outro youtuber muito conhecido no Brasil de tecnologia, programador, e ele fala sobre uma inteligência artificial que cria códigos em Python. Então você tem que escrever algumas coisas em inglês, mas na língua humana, e ele entende aquilo e gera o código para você. Bom, galera, tudo isso é muito legal e muito interessante, e é bem louco que a inteligência artificial consiga fazer isso, mas ainda assim, quando tem muitos detalhes, ela gera um código com certo erro. Então o programador tem que ir lá e dar uma consertada no código, ou seja, tem que escrever menos código, mas ainda tem que avaliar aquele código e conseguir consertar alguma coisa. E outra, ele tem que ser muito específico, passo a passo. Você não pode escrever uma coisa que dê duas interpretações, porque a inteligência artificial pode programar aquilo errado. Você tem que ir lá e ou especificar melhor, ou ainda corrigir esse código. Então assim, se você tem que falar tudo muito passo a passo ainda, qual a diferença de ir lá e já colocar um código direto? Né? A gente tem conseguido ao longo do tempo automatizar muitos processos e muitas coisas, de escrever menos códigos, usar bibliotecas, ferramentas que já fazem deploys automatizados e tudo mais, coisas que tinham que ser feitas manuais. Mas ainda assim tem que ter muito conhecimento técnico, e só um programador é capaz de fazer. Uma pessoa leiga nunca vai conseguir fazer. Tem que estudar, tem que saber muita coisa. Então assim, sobre o futuro da programação, o que pode acontecer é que a gente chegue num nível de abstração muito grande, onde a gente consiga, por exemplo, ao invés de programar código, consiga falar inglês para gerar aquele código. Mas se você tem que fazer aquilo passo a passo, ainda escrever um algoritmo, uma lógica de programação, né, que só um programador vai saber. Então pode ser que o nível de abstração, ou seja, o de mais parecido com o humano, chegue, mas ainda assim somos nós que temos que fazer esse trabalho. Então, para os próximos anos, a não ser que a gente evolua muito anos-luz, mas para os próximos anos, na verdade vai ser uma profissão que vai ficar muito mais requisitada ainda. Não vai acabar, muito pelo contrário. Essas ferramentas vão gerar mais interesse por tecnologia, por programação, e vão ficar mais requisitados ainda esses programadores. Por um outro lado, além de ser uma linguagem que pode se tornar muito abstrata, ela pode se tornar também muito low level, ou seja, um nível muito baixo, onde para programar essa inteligência artificial, essas coisas, você tem que usar linguagens muito mais baixo nível, ou seja, muito mais perto de linguagem de máquina, perto dos números que o computador consegue pensar e processar. Ainda vai precisar de programador para tecnologia. É que a galera que está iniciando não sabe como todas essas ferramentas funcionam, não entendem como programação funciona e pode dar um certo medo. Então a intenção de eu fazer esse vídeo aqui para vocês é explicar como essas coisas funcionam de uma maneira mais simples e mais geral, para que vocês entendam, e principalmente para dizer para vocês, programador não vai acabar. Muito pelo contrário, é uma profissão do futuro, onde a gente vai precisar de programadores para controlar todas essas tecnologias e todas essas ferramentas, porque todas elas são programadas. É muito mais fácil acabar muitas outras profissões
que a gente pode automatizar com programação do que acabar quem programa. E assim como outras ferramentas que pareciam ameaçar, ou quando, sei lá, quando se inventaram o Delphi, e aí você conseguia fazer algumas coisas de arrastar um botão e criar a tela de uma forma visual, mas ainda assim você tinha que escrever código por baixo para fazer aquele botão funcionar. Mas quando se lançou isso, lá, sei lá, em 1990, não sei, mas assim, quando se lançou isso, já se falava e tinha esse medo. Isso nunca aconteceu, nunca acabou. E quantas linguagens de programação, quantas tecnologias. O que acontece é que um programador ele tem que se adaptar ao mercado com as tecnologias novas que se surgem. E isso sim tem que acontecer. A maneira como a gente que trabalha tem que ir se auto-adaptando. Uma pessoa, por exemplo, que trabalhava com COBOL, e ainda existe hoje no mercado, principalmente bancário, mas assim, diminuiu muito os mercados, ele não deixou de trabalhar, não deixou de ser um programador. Ele aprendeu uma outra linguagem, um Java da vida, e foi trabalhar com Java e ser feliz. Tecnologias novas sempre surgem. E eu fico muito empolgado com isso, eu fico muito feliz. E é isso que me motiva a continuar nessa área. E eu quero estar aqui bem velho para poder acompanhar até onde a gente vai conseguir chegar. A gente está estudando bastante inteligência artificial, machine learning, como que a gente faz a máquina aprender, se a gente consegue fazer a máquina tomar decisões sozinhas. E, cara, a gente está muito longe ainda de conseguir muitas coisas. Por mais avançado que nós já estejamos, né, já chegamos a pontos absurdos, galera, absurdos. Tem ferramentas absurdas no mercado, mas assim, nada que tire a função de um programador. Muito pelo contrário. É justamente por essas ferramentas que o programador é estritamente necessário. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fica tranquilo, pode continuar estudando, entra na área. Essa é a área do futuro, é onde mais se precisa de pessoas. Precisamos de pessoas capacitadas e entender como essas coisas funcionam. A minha visão para o futuro, na verdade, é que vai ser muito importante e tão necessário quanto aprender uma outra língua, por exemplo. Eu creio que vai ficar cada vez mais necessário se saber programação, entender como os dispositivos eletrônicos funcionam, de como um computador funciona, o software funciona, e de saber gerar linhas de códigos e saber programação, lógica de programação, engenharia de software. Vai ser um super diferencial na carreira e vai te destacar na frente do mercado sempre, e vai se tornar muito necessário, e quem não souber com certeza vai ficar para trás. Eu espero que isso tenha ajudado a clarificar algumas coisas para vocês. Eu espero que isso faça vocês entenderem melhor, tire o medo de vocês, todas as dúvidas, que vocês entrem na programação forte aí, entrem na profissão. E tamo junto, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta o que você pensa sobre isso. Comenta qual a tua visão, se você acha que eu tô errado, se você acha que eu tô certo, e tudo mais. Um grande abraço e até a próxima.